Governo do Estado do Pará, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, o Instituto de Gemas e Joias da Amazônia e o Coletivo de Arranjo Produtivo Local de Moda e Design do Estado do Pará. Essa atividade de hoje, ela compreende, inicialmente, uma palestra sobre o tema do global ao local, tendências para o novo cenário da moda. É uma palestra aberta, foi aberta além de todos os trabalhadores, os produtores de moda do nosso país, do nosso mundo. Vai ser aberta, não foi cobrado nenhuma taxa, por ser uma iniciativa do Governo do Estado. A gente aproveita esse momento para parabenizar e agradecer todo o grupo das 10 marcas que vão participar hoje do lançamento na coleção, que é a nossa segunda etapa. Então, a gente vai iniciar a programação com uma palestra, né? Em seguida, nós vamos ter o desfile, que é o lançamento de uma coleção, resultado desse trabalho feito pelo Arranjo Produtivo Local de Moda e Design, financiado pelo Governo do Estado. Nós estamos na terceira edição desse trabalho, que é um projeto que chama Território da Moda, e é um projeto específico para o setor de vestuário. Hoje, no Arranjo Produtivo Local, daqui do nosso estado, de moda e design, nós temos 47 empresas integrantes do arranjo produtivo local. E esse trabalho que nós vamos apresentar hoje aqui, esse belíssimo desfile e essa agradabilíssima palestra, vocês vão gostar muito, tenho certeza. É focado no setor de vestuário. Agora, como nós trabalhamos no clima de rede, no trabalho integrado, né, com o arranjo produtivo local como um todo, nós convidamos algumas empresas do APL, do setor de acessórios de moda, para compor os looks do desfile. Então, a direção criativa da coleção de vestuário, ela está restrita apenas à área de vestuário. Os acessórios que vão ser que vão compor os looks são de outras empresas. Essa é uma ação de acesso a mercado, é uma ação de capacitação profissional e é uma ação também de divulgação desse trabalho que vem sendo feito com essas marcas, né? Bem, eu vou enumerar aqui as 10 marcas que nós estamos hoje apresentando. É Dona Fran, Fábio Purificação, Lília Lima, Ludmila Hering, Madame Floresta, Rafaela Silva, Murilo Maia, Andresa Sarmânio, Prado Tucrias. São 10 marcas de vestuários. Quando nós iniciamos esse projeto, nós iniciamos com um número bem reduzido. Nós tínhamos em torno de 4 empresários, né? E assim, para as pessoas que não conhecem o nosso trabalho, dentro do arranjo produtivo local de moda, o setor de vestuário é o setor que apresenta maior necessidade de organização da cadeia produtiva do nosso estado. É importante também enumerar aqui que esse projeto é um projeto de moda autoral. Então, nós temos experiências focadas nessa linha de trabalho. Então, vocês vão ver depois no desfile. Nós vamos ter a fala do professor Fernando, depois a fala da professora Johanna Maia, e que vocês vão passar a conhecer melhor esse trabalho todo que foi feito. Bem, o tempo é muito precioso, né, nessa nova modelagem da live, né? Então, eu desejo a todos muito sucesso, parabenizo as marcas e agradeço as 15 marcas que estão participando desse desfile com seus acessórios. Sucesso para todos
E agradeço vocês que estão acompanhando a nossa live. Espero encontrá-los novamente no dia 8 de outubro, onde nós lançaremos uma coleção, Joé de Nazaré, com o tema do Sírio. Um abraço, gente. Até a próxima. Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Fernando Age, é um prazer estar aqui com vocês, mesmo de longe. Primeiro eu queria já deixar um beijo aqui na tela para a professora Rosa, que começou aqui a nossa live. Então, a professora Rosa, que é diretora, né, do IGAMA, que cuida do Espaço São José Liberto, que é o que está sediando hoje o início desse nosso evento super interessante, que é o lançamento da coleção do Território da Moda. Então, hoje a gente vai, né, como a professora Rosa já iniciou para vocês, lançar a coleção de 10 designers paraenses que são, de certa forma, acompanhados por mim, num processo que a gente vem construindo já há algum tempo, e que eu vou falar um pouco para vocês hoje aqui dessa live. Tá? Então, para localizar todo mundo, o evento está acontecendo em Belém, no Espaço São José Liberto, e eu estou aqui em São Paulo, agora eu resido aqui, apesar de ser de Belém, ter vivido em Belém até o ano passado. Agora eu estou residindo aqui em São Paulo, onde eu sou professor da FAAP, e também, né, tive esse contato com o projeto e vou falar um pouco dele para vocês aqui. Deixa eu só começar a compartilhar a minha tela. Então, de novo, vou dando aqui um boa tarde para todo mundo, né, espero que todo mundo esteja já ansioso aqui para conhecer as coleções e o trabalho dessas marcas, mas antes da gente começar, né, como todo mundo já deve estar ciente, a gente vai falar um pouco de duas coisas. A gente vai falar um pouco de tendências e vai apresentar um pouco o projeto Território da Moda para que todo mundo possa conhecer, né? Então, eu acho que é importante a gente exatamente falar um pouco sobre esse universo e, de certa forma, apresentar para vocês o que é, né, o Território da Moda. Muita gente tem ouvido falar, muita gente tem recebido, né, a divulgação das coleções, recebido a divulgação da palestra, mas deve estar se perguntando o que é o projeto Território da Moda, né? Como ele surgiu, do que ele fala. Então, eu estou aqui hoje exatamente para falar aqui de São Paulo um pouco sobre esse projeto, já que ele nasceu junto comigo, né? Já que, de certa forma, são vários bebezinhos que eu venho criando aqui junto, né? As marcas lindas, vou mandando logo um beijo para todas elas, mas a gente vai depois falar um pouquinho de cada uma, tá? Então, o Território da Moda, ele é um projeto que, como a professora Rosa falou, ele fala de uma coisa muito importante, que é o quê? A moda autoral paraense, né? Então, a principal função do Território da Moda é, de certa forma, olhar para o que é feito na moda paraense e difundir essa, né, essa criatividade, essa identidade, não só dentro de Belém, dentro do Estado, mas também para o Brasil como um todo. Então, é claro, se a gente vai falar de moda paraense, né, a gente tem que falar um pouco sobre essa ideia do que é esse contexto da moda autoral paraense. Então, acho que é legal citar para vocês, para a gente poder começar, um pouco desse contexto, né, histórico de como a gente vem pensando a moda que é feita no Pará e essa moda criativa, autoral, com assinatura, que é pensada dentro do Estado, né? Então a gente pode dizer que a moda autoral paraense ela começa a ganhar seus primeiros passos a partir do projeto Moda Pará, lá no início dos anos 2000, e a gente vai ter vários projetos que vão ter como premissa investir e incentivar o desenvolvimento de marcas autorais. O que seria uma marca autoral? Uma marca que não está só preocupada em fazer produtos copiados ou produtos que seguem só uma tendência, e sim uma marca que tem uma identidade, que quer propor, né, de certa forma, um olhar seu criativo dentro do que é produzido na área de confecção, na área de moda. Então a gente tem esse olhar a partir do Sebrae, no início dos anos 2000. A partir de 2006, a gente vai ter projetos como Caixa de Criadores, que é um projeto que eu participei como um dos organizadores, junto com outros 4 amigos, inclusive o Diogo, que produz o desfile, também realizava esse evento. E era um evento onde a gente trabalhava exatamente espaços de comercialização e desfiles de novos criadores, pensando uma premissa qual era? De que a gente precisava mostrar que a moda paraense tinha uma qualidade, que existia uma moda criativa que era feita em Belém, e que a gente não precisava apenas olhar para os outros eixos da moda, que é o que a gente está acostumado, geralmente os eixos, né, do centro-sul, assim como o eixo da moda que vem do Nordeste. Então a ideia é a gente pensar qual é a moda que nasceu no Pará, o que é a moda do Norte. Então esses eventos trazem isso. Em 2007 a gente vai ver o surgimento do Amazônia Fashion Week, que é considerada a maior semana de moda da região Norte, e então ela nasceu em 2001 com o Encontro Paraense de Moda e Artesanato, que depois se tornou o Amazônia Fashion Week. E aí, em 2014, a gente vai chegar a esse projeto da APL de Moda, Design e Indústria do Vestuário do Estado do Pará,
que vai ser sediado exatamente nesse lugar onde a gente começou a live, que é o Espaço São José Liberto. Então, em 2014, por iniciativa, né, por uma iniciativa governamental aliada a esse olhar do Espaço São José Liberto e do IGAMA, que é o Instituto Zenas e Zóias, se criou essa necessidade de abrir ações e estruturações para se pensar, de certa forma, né, uma APL, um arranjo produtivo local, ou seja, um espaço de aprimoramento, melhorias e desenvolvimento de um setor produtivo, que no caso é o setor produtivo da moda, design e vestuário. Então, a partir daí, a gente pode falar que surgiram algumas necessidades que são importantes para esse projeto. Então, o projeto Território da Moda ele surgiu primeiramente com a necessidade de fortalecer marcas dentro do espaço de São José Liberto. Segundo, estimular a oferta de coleções com a maior regularidade. Então, a gente está falando de marcas que vão, de certa forma, começar a oferecer mais produtos e com mais regularidade nesse espaço. Para quê? Para que a gente possa estabelecer o Espaço São José Liberto como referência de compra das marcas autorais paraenses. Então, com essas necessidades que surgem junto com a PL, foi construído esse projeto que eu tenho o maior orgulho de fazer parte, que eu estou até meio emocionado aqui de longe falando dele, que é o Território da Moda. O que é o Território da Moda? O Território da Moda é um projeto que busca falar sobre identidade criativa, falar sobre identidade do lugar. Então, fazer as pessoas entenderem coisas muito importantes, que é a identidade do criador, e a identidade do lugar, ou seja, a identidade do Pará como uma fonte de referência criativa para a moda. E junto desse estado, a gente tem como, claro, o nosso maior suporte, o Espaço São José Liberto, né, o IGAMA, junto, né, com a CDM, que são as secretarias e as instituições que, de certa forma, carregam essa PL e, claro, carregam o projeto Território da Moda. Então, o projeto Território da Moda, ele acontece a partir de uma metodologia onde eu acompanho, né, alguns designers nesse processo de consultoria criativa. Então, eu trabalho uma metodologia que eu desenvolvi junto com o Paulo Joalheiro para a gente trabalhar desenvolvimento de conceito, o planejamento do produto, a engenharia do processo de produção, a produção de peças pilotos e, claro, o que vocês vão ver hoje, que é o lançamento dessas coleções. Então, eu venho desenvolvendo com as marcas já há algum tempo, né, esse contato de estar próximo e acompanhar o desenvolvimento e o quê? O fortalecimento da identidade dessas pessoas, da identidade dessas marcas dentro desse projeto. E claro, né, para a gente tem como maior premissa transformar o Espaço São José Liberto como esse nosso centro de referência para moda, que claro, ele já é um centro de referência, né, na área de joias, de artesanato, né, e agora, claro, virando um centro de referência na área de moda. Então, quais são as trajetórias desse evento? Então, vocês viram que a gente está na 4ª edição. Então, a gente está trabalhando basicamente já com esse projeto no embrião dele desde 2014, quando a gente começa a trabalhar o workshop de diversidade cultural e inovação. Então, junto do Pará Criativo, que foi uma instituição que se uniu para o início dessa ideia da APL de moda, eu fui chamado para realizar um workshop, que foi chamado de Diversidade Cultural e Inovação, que é uma metodologia que eu criei, onde a gente pensa a nossa identidade local como valor de produto para ser desenvolvido. E, a partir daí, marcas que participaram desse workshop comigo, em 2016 participaram de uma exposição chamada Potências Amazônicas. Então, vale a pena citar essas pioneiras no trabalho, que eram a marca Tucrias, a Arte Papa Chibé e a Visto Olga, que são 3 marcas, pessoas que estão aí no mercado criativo paraense, que começaram lá em 2014 esse projeto e em 2016 exporam os produtos dessa workshop nessa exposição. Foi aí que, em 2016, o Paulo Joalheiro inaugurou o seu Espaço Moda, né, no dia 8 de outubro de 2016, e essas 3 marcas estavam dentro do Espaço Moda, vendendo seus produtos. Então, eu digo que esse foi o primeiro embrião do Território da Moda, exatamente porque foram desenvolvidas coleções que depois supriram a necessidade da loja do Espaço São José Liberto. E aí, em 2017, a gente fez a nossa primeira coleção Território da Moda com 5 marcas. Então, dessas 3 marcas, 2 acabaram não participando mais, a Tucrias continuou e outras 4 vieram para dar início a esse primeiro projeto, que eu vou mostrar rapidinho no próximo slide. E aí, em 2018, o Espaço Moda passou por uma reforma, que é esse espaço lindo que vocês estão vendo aí no fundo da tela quando a professora Rosa entrou. E em 2019, a gente realizou mais uma edição do Território da Moda, sendo que essa edição já teve 10 marcas e ela foi lançada junto à exposição Tempos Interiores, da professora Johanna Maia, que é uma exposição que foi feita com marcas da área de acessórios com consultoria da
professora Johanna, que vem logo depois de mim aqui. Então, vejam que a gente já está todo mundo aqui meio, né, juntos nesse trabalho colaborativo de desenvolver, né, de fortalecer a identidade da moda paraense, tanto na área do vestuário quanto na área dos acessórios. Então, para a gente falar um pouco do que já aconteceu, né, antes da gente dar espaço para a Johanna falar um pouco sobre tendências e depois a gente entrar no desfile, em 2017 a gente teve as nossas 5 marcas participantes, então foi a marca Tucrias, a Prado, Fábio Purificação, Madame Floresta e a Estelva de Carvalho, tá, com os designers envolvidos nas suas marcas. E o interessante a gente falar que, depois desse projeto, começou a ser mapeado essa pesquisa para entender o impacto, né, o quantas pessoas estão envolvidas nesse processo, o que foi produzido, o que foi comercializado. E a gente tem números muito interessantes, como o entendimento, por exemplo, que um designer, quando ele cria uma coleção, mesmo sendo um designer pequeno, né, de certa forma, às vezes, que ele mesmo vai produzir ou vai fazer o molde das suas roupas, não tem necessariamente uma confecção para isso, na menor das hipóteses, esse designer vai envolver 4 pessoas para desenvolver o seu projeto. Então é legal a gente falar sobre isso aqui. O quão importante, quando a gente desenvolve uma marca, é entender toda a cadeia produtiva que está por trás dela. Afinal, um produto de vestuário, ele tem um tecido, ele tem uma linha, ele tem uma etiqueta, ele tem uma embalagem, né? Ele tem uma modelagem, uma estampa. Então pensem que todas essas etapas do processo envolvem, né, pessoas, e envolvem uma cadeia produtiva que é muito importante. Então, quando uma marca cria uma coleção, ela não está criando só uma coleção para ela está desenvolvendo vários outros empregos, várias outras pessoas de forma direta ou indireta no desenvolvimento dessa coleção. Então, as marcas envolveram diretamente 4 pessoas no seu processo produtivo. Imagina aí quantas pessoas indiretamente são envolvidas, tá? E nesse lançamento de 2017, a gente conseguiu lançar, na primeira remessa, vamos dizer, da coleção, 160 itens disponibilizados dentro da loja, que também para a gente foi um trunfo bem interessante. Então aqui a gente tem um pouco dessas fotos, então esses produtos são divulgados em editoriais. Nessa edição a gente teve a foto da Tereza Ariane, o styling do Diogo Carneiro, também que está com a gente no projeto desde sempre, e as modelos a gente teve a Isa Moreira, o Maicon Pantoja e a Kellen Tavares. Já em 2019, gente, é legal a gente falar que o número das marcas aumentou. E isso é muito bacana. A gente perceber exatamente que novas marcas estão entrando no projeto e, claro, o projeto ele tende só a crescer. Então, essas 10 marcas participantes são quase todas que estão no projeto agora em 2020 com a gente, tá? E aqui a gente pode ver um pouco dessas fotos que foram feitas pelo Luan Neves, também com o styling do Diogo, né? A produção da Joyce, e as modelos são a Marília e a Beatriz. Isso é interessante a gente perceber o quão existe uma diversidade nessas coleções. Geralmente, os projetos que a gente geralmente vê de lançamento de coleção, muitas vezes tendem a colocar as marcas unificadas dentro de um mesmo tema. E o projeto Território da Moda, o nosso grande diferencial é pensar que cada marca está construindo a sua identidade criativa e o seu estilo de vestuário muito específico, de acordo com o seu universo, com o seu público-alvo e por aí vai. Então, por isso, a gente dá liberdade para que as marcas trabalhem em temáticas diferentes nas suas coleções, para que elas possam lançar as coleções, de certa forma, pertinentes ao que elas estão discutindo enquanto marca, seja dentro do Polo Joalheiro, né, do Espaço São José Liberto, seja fora dele, nas suas lojas próprias, nos seus sites e por aí vai. Então a gente vai ver coleções que falam sobre religião, coleções que falam sobre lendas urbanas, coleções que falam sobre a cultura indígena, coleções que falam sobre lugares do Pará, por exemplo, como Bragança, lugares da memória, então memórias de infância, lembranças da família, e até artistas de inspiração. Tudo isso serve de inspiração como parte da identidade desses designers. E eu acho que isso que é legal, né? O nosso projeto ele tem como maior premissa valorizar a identidade desses designers e valorizar a identidade do Polo Joalheiro como um espaço da moda, né? Então é legal a gente agora, para a gente terminar, citar exatamente quais são as nossas 10 marcas que estão nesse evento, tá? Então, para quem quiser seguir as marcas, eu coloquei no meu site, que está aqui embaixo, fernandoage.com, uma página especial com os links de todos os Instagrams das marcas, para todo mundo poder seguir, porque eu acho que essa é a nossa maior função aqui, é fazer o desenvolvimento desse trabalho criativo e fazer essas marcas saírem, ainda mais agora nesse universo virtual, saírem, né, dos seus mundinhos e ganharem o mundo. Então eu vou falar um pouco dessas marcas, mas quem quiser depois seguir os arrobas, entra lá, ou pode olhar aqui na tela também, eu já coloquei o arroba de todo mundo.
Então, a gente tem a Bel Francioli, com a marca Dona Fran, a gente vai ter o Fábio Purificação, com a marca Fábio Purificação, a Lília Lima também, com a sua marca autoral, a gente tem a Ludmila Heringer também, que é uma marca muito interessante, a Madame Floresta, que é capitaneada pela Graça Ruda, que também está desde o início do projeto, apesar de não ter participado do primeiro Território da Moda, ela já estava na loja do Espaço Moda também. A gente tem a Rafaela Silva, da Missantê, o Murilo Maia, da marca Vista Maia, né? A Patchouli da Amazônia com a Andressa Sarmânio, o estilo Prado, desculpa, eu estou falando o arroba, estou confundindo, né? O Prado com o Thiago Prado e a Renata Gonçalves, que é a proprietária da marca Tu Crias. Então, essas são as 10 marcas que vocês vão ver hoje nesse desfile. Então, a gente vai falar um pouco sobre tendências de moda junto com a professora Johanna, que eu também estou aqui morrendo de saudades de longe, né? E depois a gente vai olhar o trabalho autoral dessas marcas, que teve um editorial muito legal, mas que eu não vou dar spoiler aqui ainda, mas que alguns já estão vendo aí pela internet, né? Mas esse editorial a gente vai começar a lançar e vocês vão poder também ver o trabalho das marcas. E, claro, é muito importante de lembrar isso. Os produtos das marcas vão começar a ser comercializados no Espaço São José Liberto. Então, eu acho que essa é a maior premissa. Claro que a gente tem contato direto com as marcas, mas, sem dúvida, essas coleções estão sendo lançadas exclusivamente para o Espaço São José Liberto. Para quem não está em Belém, infelizmente, a gente tem que esperar um pouquinho, mas eu vou dar um spoiler aqui, que a gente tem um futuro legal aí de uma loja online que talvez vá surgindo em breve, mas para quem está em Belém, a gente, em horário especial, seguindo todas as recomendações de segurança, o Espaço São Liberto está aberto com o lançamento dessas coleções, tá? Se eu não acredito, a partir dessa semana elas já vão estar dispostas na loja, né? Hoje o evento está todo, o espaço está todo voltado para a nossa live. Então, eu queria, primeiramente, agradecer vocês. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao IGAMA, ao Espaço São José Liberto, à CDM, em especial a professora Rosa, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho e que acredita muito no projeto, acredita muito na minha visão para a moda paraense. Queria agradecer as pessoas que estão em DTO, Tiago, Patrícia, Luana, que não está nesse evento, mas também está sempre com a gente. Então, todo mundo que trabalha, a Renata da comunicação, ou seja, por trás do que vocês estão vendo aqui, tem toda uma equipe que está construindo esse sonho e que está colocando essas marcas e abrindo espaço para essas marcas. Então, eu queria agradecer todo mundo, queria dar um grande obrigado. Quer dizer que eu estou super emocionado aqui de longe, nervoso de ver isso aqui. Não está aí, né, mas estou vendo tudo aqui da tela. Né? Queria deixar uma mensagem que é: consuma localmente. Então, pense o quanto, e eu falei isso, quando a gente pensa localmente e consome os nossos produtos das marcas locais, a gente está desenvolvendo toda uma cadeia produtiva, né? Então, eu queria deixar essa mensagem. Não sei se eu fui muito rápido ou atribulado, mas aqui a gente não tem muito esse feedback, né? Mas eu espero que vocês estejam gostando, espero que vocês fiquem aí para continuar vendo a nossa live e tudo que a gente ainda tem, porque a gente está só começando. Então, vou deixar aqui as minhas redes sociais. Quem quiser perguntar, quem quiser tirar dúvida, conversar, trocar ideia, pode me encontrar aí nesses endereços. E, claro, o Espaço São José Liberto também tem as suas redes sociais, o site sãojoseliberto.com.br, o @São José Liberto. E, para quem não sabe, São José Liberto fica na Praça Amazonas, aí no centro de Belém, no bairro do Jurunas, no antigo presídio São José Liberto, que muita gente ainda até hoje conhece o espaço como o antigo presídio da cidade. Então, eu queria agradecer muito, dizer que eu estou muito emocionado de estar aqui, dizer que eu estou muito feliz, quero mandar um beijo, assim, para todos vocês que estão assistindo, agradecer a presença de todo mundo, e também mandar um beijo especial para as minhas 10 marcas queridas do coração, que eu sei que tem gente que nem em Belém tá, mas está online no YouTube assistindo. Então, um beijo, meus lindos, amo todos vocês, e espero que a gente possa se encontrar em breve para dar continuidade para as novas edições que possam vir aí do Território da Moda. Então, gente, no mais, obrigado, quero agradecer. Então, acho que agora a gente vai passar direto para a professora Johanna, que vai falar um pouco sobre tendências de moda e um olhar da moda, né, para a gente pensar o futuro da moda a partir de agora, ainda mais que a gente vive nesse mundo tão, né, diferente, tão novo, né. Beijo, gente. Tchau, tchau, tá? Até mais. O próprio projeto Território da Moda é um projeto que dialoga muito, né, então, com o campo da moda de uma forma global, mas que potencializa, né, o que essas marcas têm de mais genuíno.
né? Isso é muito importante, a gente vai falar aqui, né? E tem um outro aspecto que já vem sendo falado, que é a questão do localismo, né? Então, da importância mesmo da gente valorizar o local, o consumo local, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas hoje. Então, né, eu queria começar falando um pouquinho sobre o que é tendência, né, porque eu acho importante que vocês que estão assistindo, as marcas, entendam a relevância do que é uma pesquisa de tendência, né? Então, a tendência nada mais é do que uma prospecção, um direcionamento de futuro a partir, né, do estudo das recorrências, das convergências de escolhas do presente. Então, não é um achismo, né? Então, a gente estuda aquilo, o comportamento de consumo de uma sociedade em um determinado tempo, né, e o que se repete, as convergências, né, dá para a gente uma informação de em que direção nós estamos indo. E isso, gente, é fundamental para as marcas, né, porque a marca, quando ela tem consciência, né, quando ela tem esse tipo de informação, ela pode se antecipar, ela pode tomar decisões mais assertivas, né, então ela pode dialogar melhor com esse consumidor que está, né, constantemente em mudança, né? Então, quando acontece alguma coisa, como foi o caso da pandemia, isso muda completamente a nossa rotina, a forma como a gente compra, como a gente consome, os assuntos que a gente conversa, a forma como a gente enxerga certos assuntos, né, que a gente conversava de certas maneiras do passado e aí agora passa, né, a ter um outro discurso, né? Então, é super importante para as marcas entenderem a relevância da pesquisa de tendências, né? E vocês vão ver que eu vou falar muitas coisas aqui que não tem a ver com qual é a cor, né? Qual é a textura, o tecido, porque isso é uma tendência pontual. O que a gente vai falar aqui mesmo é dessa mudança de comportamento, né? Desse novo cenário que no final eu vou falar pontualmente da moda, tá? Mas eu vou começar contextualizando de uma forma mais global. Então, dois conceitos que eu gosto de falar muito, né, quando eu vou dar uma aula, por exemplo, de pesquisa de tendência, e que é muito importante para entender esse cenário, que é o conceito de Zygash e de Genius-Lott, né? Então, a pesquisa de tendência ela tem a ver com esse direcionamento sociocultural atribuído a um tempo, né? Então, é uma pesquisa onde a gente entende, como eu falei, a gente entende o presente para prospectar um direcionamento de futuro, né? Então, um cenário de futuro, e aí a gente pode se antecipar ou entender uma oportunidade de novos produtos, serviços, negócios, enfim. Então, o Zygash é esse espírito da época, né? Então, o que no momento presente, com as coisas que estão acontecendo no nosso presente, né, o que caracteriza esse nosso presente? Né, quais são as recorrências de comportamento de consumo do presente? Né? Então, a pesquisa de tendência tem muito a ver com o comportamento de consumo. Né? E esse outro conceito aqui, que é menos conhecido, mas é fundamental, principalmente no momento que a gente vive hoje, como a gente vai ver, que é o Genius-Lott, né? Então, é esse espírito do lugar. Né? Então, não faz sentido só eu ter acesso a uma informação, né, que é esse espírito do tempo, mas eu não colocar em diálogo e em perspectiva com o espírito do meu lugar. Né? Então, o espírito do meu lugar também vai me trazer muitas informações relevantes para eu entender esse consumidor. Então, só contextualizando, né, a questão da pandemia, por isso que a gente fala desse novo cenário, né, da moda, e no final a gente vai falar da moda e a gente vai ver o quanto que é importante, né, o momento que a gente está vivendo. Né? Então, a pandemia, vocês já devem ter escutado falar, né, que aquelas mudanças que levariam, né, tempos para acontecer, né, a gente teve que fazer uma mudança drástica em meses, né, implementar coisas que a gente demoraria anos de repente, né? Então, por exemplo, né, isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? Então, ele vai antecipar algumas mudanças, como eu coloco aqui o trabalho remoto, a educação à distância, a busca e a cobrança, né, da sociedade por empresas mais responsáveis, né? Então, ele antecipou essa mudança, né? Antecipou essas mudanças que já estavam acontecendo. Mas também
ele vai potencializar essas mudanças que ainda eram embrionárias, né? Então, como a valorização, fortalecimento da solidariedade, da empatia, e a gente viu isso acontecer muito, né, durante a pandemia, né, e a gente ainda está vivendo esse momento, né, e o questionamento da sociedade baseado no consumismo, né, no lucro a qualquer custo. Então, são coisas, né, são elementos que a gente passa a questionar por conta desse momento em que a gente parou tudo, né? Muitas pessoas falam de um reset, né? Então a gente parou, né? Estávamos nas nossas casas, surgiram outras necessidades, né? E aí essa mudança foi muito rápida. Tá? Então eu vou falar rapidinho dentro dessa perspectiva, né, das coisas que a gente vem pontuando, pesquisando desde o momento da pandemia, né, porque eu faço parte de uma rede de colaboração de pesquisa de tendências, né, e a gente vem discutindo muito, e aí eu fui compilando e juntei nesses 3 cenários que vocês estão vendo aí, tá, que é o Slow Life, eu chamei assim, né, e aí eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco, que é o Slow Life, né, o remoto, né, a interação remota, e a economia C. Então, o Slow Life é essa alteração no ritmo de vida e a ressignificação que a gente fez em relação aos produtos e a forma como a gente consome, o quanto a gente precisa, né, desses produtos, o porquê a gente consome certos produtos, né, a interação remota, essa transformação digital que a gente viu acontecer, né, então agora a gente precisa entender melhor, né, a forma de conversar com o consumidor e de converter, né, então, na internet, né, no mundo digital, a gente converte a venda de outras formas, né, então a gente precisa entender como é que a gente fala e se comunica. E a economia C, eu chamei de economia C, né, porque muitas dessas tendências têm a ver com, né, as 4 tipos de economia C: a criativa, a circular, a compartilhada e a de circuito curto. Tá? E aí eu vou pontuar aqui 5 pontos que eu acho relevante de cada uma delas. Tá? Aí o Slow Life, né? Então o consumidor passa a ter uma visão mais crítica e analítica sobre o consumo, né? A gente está em casa, né? Então a gente começa a prestar atenção nas coisas que a gente consome, que desperdiça, no lixo que a gente gera, né? Então isso traz uma consciência maior em relação ao consumo, né? Essa necessidade de pensar, né, no valor concedido às pessoas, ao impacto ambiental, à geração positiva na sociedade, o engajamento por uma causa, né? Então a gente viu o movimento do Black Lives Matter, né, que foi mundial, né? Então o engajamento é muito importante, né? Uma alta na questão do autocuidado, né, da alimentação saudável, de práticas de autocuidado, inclusive isso deve se estender para os locais públicos também. Né, a descentralização do consumidor, então com o trabalho remoto, muitas pessoas passaram a perceber que elas não precisam estar nas cidades grandes, né, então elas podem ter uma vida uma qualidade de vida melhor, num outro lugar, que tem um ritmo, né, diferente, porque eu posso fazer meu trabalho de forma remota, né, e esse temor da recessão, né, da desigualdade gerou uma potência das pessoas em se preocupar com a questão ambiental, social, com os engajamentos pelas causas. E aí eu trouxe só um exemplo aqui, depois vocês podem pesquisar mais, de uma marca que ela já tem um engajamento, né, que é a Insecta Shoes, e que por ela ter essa conexão muito forte com o seu engajamento, com a sua causa, ela conseguiu rapidamente, durante a pandemia, né, fazer modificações, né, se conectar com essa causa dela, né, valorizar as pessoas que estavam naquele processo, continuar os trabalhos, né, porque ela estava muito já conectada com esses conceitos. Tá? E aí o remoto, né? Então as redes sociais elas passam a ser um dos canais mais importantes para o varejo, né? Então as marcas precisam estar nas redes sociais e precisam usar as redes sociais como uma forma de fato de engajamento, de venda também. Né? Essas experiências culturais imersivas que vão acontecer cada vez mais conectando o real e o virtual, né? Hoje aqui é uma experiência, né, cultural imersiva de um desfile, de uma palestra, né? Então isso também tende a aumentar, né? O crescimento do trabalho remoto, né? Isso
com certeza também vai aumentar ao longo dos tempos, né? E isso traz uma reflexão que a gente vai começar a dividir a nossa casa com o nosso trabalho. Isso muda muita coisa também, né? Por isso essas relações com a casa, elas têm mudado, né? E a própria forma de consumo das coisas para casa, do cuidado com a casa, do cuidar das plantas, isso também ressoou muito durante a pandemia. O shop streaming, né, que era uma tendência que já vinha sido pontuada por alguns birôs, né, que é essa junção do e-commerce com live streaming, né, então isso também deve se difundir para essas compras online, né, que sejam interativas e que traga essa experiência em tempo real, né, e essa busca pela educação à distância, né, que a gente vai ver isso com certeza não vai retroceder. Então a gente vai cada vez mais buscar esse conhecimento, né, da educação através da distância. E é interessante que ele fala, alguns pesquisadores falam que vai surgir essas novas mentorias virtuais, plataformas que vão conectar professores e mentores com alunos que querem aprender sobre alguma coisa. Né? E aí eu trouxe o exemplo do Magazine Luiza, né, que fez um marketplace durante a pandemia, conectou pequenos produtores, pessoas físicas, né, para vender dentro do espaço do site, né, com toda uma logística ali gerenciada pelo Magazine Luiza, né, e que também é muito engajada, né, da causa que ela propôs sobre a violência, né, feminina. E a economia C, então, que é essa junção, né, do compartilhado, do circular, do circuito curto e da criativa, né, então, que eu acho que dialoga muito com a nossa potencialidade do nosso local, né, que é essa questão do consumo local, né, da sustentabilidade financeira dos pequenos comerciantes, o quanto que as pessoas se uniram, né, para incentivar o consumo dos produtores locais, né, então, durante as crises, né, as comunidades elas se unem, e isso aconteceu muito, e eu acho que é um movimento que também só tende a se fortalecer, né? Então, se eu preciso comprar um presente, por que não comprar de uma marca local? Né? Então, isso com certeza vai se fortalecer. Né? A questão do faça você mesmo, né? Então os consumidores colocaram uma visão mais pessoal para os produtos, as próprias marcas também se apropriam um pouco dessa questão, né, mas isso foi muito impulsionado porque a gente estava em casa, né, e a gente tem muita questão, foi muito forte a presença dos criadores de conteúdo, né, ensinando a fazer várias coisas que a gente poderia fazer em casa, já que a gente não podia sair, né, então as pessoas passaram a cozinhar, a ter outras habilidades que não tinha até então, isso é óbvio que vai movimentar, né, esse mercado de consumo. Né, o compartilhamento, então a gente viu várias plataformas compartilhando conteúdo gratuito, né, compartilhando soluções para esses problemas que são compartilhados. Então, a pandemia é um problema compartilhado do mundo inteiro. Né? Uma vez um amigo falou que é o maior briefing que a gente recebeu nos últimos tempos, né? Porque todo mundo está pensando em soluções relacionadas à pandemia. Né? Mas também o compartilhamento, né, em dividir negócios, dividir ideias, dividir recursos, dividir espaços, né? Então isso também já era algo muito forte e vai ficar cada vez mais. Né, o consumidor cada vez mais atento à empatia e à transparência das marcas. Né, então, as marcas precisam estar, né, conectadas, engajadas com seus propósitos, com seus talentos, com a sua verdade. Né, então, isso a gente viu, por exemplo, o movimento da Natura, né, no Dia dos Pais, o quanto que os consumidores da Natura foram advogados da marca. Né? Então, advogaram a favor dessa marca, né? Porque enxergavam naquela campanha publicitária, né, a transparência, a empatia da marca em relação àquele discurso sobre o pai. Né? E aí é muito fundamental que a jornada do consumidor ela vai ser cada vez mais um ponto central, né, nessas questões. Né? As marcas precisam colocar o consumidor no centro para se mostrar como uma solução para eles, para suas dores, para suas necessidades.
né? Então parece que é uma coisa que já acontece, mas não necessariamente, né? Então a gente precisa cada vez mais colocar esse consumidor, né, no centro, né, fazer mesmo essa jornada do usuário, jornada do consumidor, para que a gente entenda cada vez mais de forma verdadeira para quem a gente está falando, né? Então entender sobre pessoas é mais do que fundamental nesse momento que a gente vive hoje em dia. Já era, né, gente? Mas cada vez mais a gente precisa entender sobre as pessoas, para que a gente tenha empatia, para que a minha marca seja transparente, né? Então isso é muito relevante. E aí eu coloquei aqui um exemplo só da etiqueta que o próprio Instagram criou para que as pessoas compartilhassem, né, as marcas que elas consumiam de negócios locais. Então foi um movimento. Imagina, naquela época, não sei se vocês perceberam, mas a gente entrava nos stories e era um atrás do outro. E quantas marcas eu não conheci porque outras pessoas estavam compartilhando, né, as suas referências de consumo e de negócios locais. Tá? Então isso é muito relevante, gente. A gente tem que usar isso como um discurso a nosso favor. E aí eu vou falar rapidamente sobre o comportamento de consumo, porque é uma pesquisa muito interessante do WGSN, vocês conseguem encontrar depois na internet, mas eles pontuam 3 comportamentos de consumo, né, novos engajamentos para 2022, tá? E aí, em seguida, a gente vai entrar nesses pontos relacionados à moda especificamente. Então, ele fala do comportamento dos estabilizadores, né? Então, e percebam que os 3 comportamentos do WGSN, eles dialogam muito com o que a gente pontuou dessas macro tendências anteriormente, né? Então, os estabilizadores, eles priorizam o equilíbrio em todos os âmbitos da vida, como uma reação à falta de sincronização e uma sensação crônica de incerteza. Tá? Então, eles querem essa simplificação, é o slow life, né? Eles querem experiências de varejo simplificadas, né? Compras tranquilas, relacionamentos transparentes com as marcas. Então, as marcas, elas precisam ser transparentes, né? E aí a gente vê, por exemplo, muitos movimentos de marcas que abrem, inclusive, os seus custos, né? Para que as pessoas entendam por que aquele produto, né, custa X. Né? Então, uma estratégia para dialogar com esse tipo de consumidor, né, é, de fato, oferecer experiências de compra, de venda fluidas, simples, que não sejam estressantes, que não sejam cheias de excesso de informações. E aí depois vem os comunitários, né, que são pessoas que querem urgentemente redefinir a rotina global e agitada de trabalho, né? Então eles querem se acomodar em sua comunidade, mas não em sua profissão, passando a promover uma nova era centrada no localismo. E a gente já falou disso, né, do consumo local. Né? Então, esse localismo ele vai vir cada vez mais forte. Né? Então, as pessoas cada vez mais perceberam, né, que quando eu compro de alguém, né, do meu local, ali eu estou fortalecendo uma rede, né, eu estou colaborando com essa rede. Né? Então, para atrair esse tipo de público, né, eu posso fazer, revisitar arquivos, abrir lojas exclusivas, plataformas online que vendem coleções passadas. Né, isso vai ter muito a ver com um dos pontos da moda que eu vou falar. Né, identificar plataformas de comércio social, né, investir em estratégias que alinhem melhor as marcas e os produtos. Então, isso são estratégias que a gente pode começar a pensar para o futuro. Tá? E os novos otimistas, que é a maioria, a geração Z e Baby Boomers, né, que são as pessoas que estão com apetite voraz pela felicidade. Né, e são gerações que estão cada vez que enxergaram os impactos negativos, né, da estereotipação visual. Então, eles querem representação, representatividade. As marcas precisam celebrar os corpos, né, as faixas etárias, né, a diversidade. Então, isso já não é mais só um discurso. Né? É preciso que as marcas se engajem, sim, né, em todas essas diferentes pessoas. Né? Então, abraçar o coletivo, celebrar a alegria. Então, é um público que
né, está super aberto, por exemplo, a questão do live stream que eu falei, né, para vocês, a essa questão da venda online a partir dessa conexão de tempo real, né, na busca de entregas hiperlocais, de compras coletivas. Então, é um público muito conectado a esse tipo de comportamento. E aí a gente vai pontuar, para finalizar, né, as tendências de moda. E aí, dentro dessa perspectiva, eu pontuei algumas coisas que eu acho que são mais importantes e relevantes dentro do nosso contexto, dessas marcas autorais, locais que a gente vai ver aqui hoje. Né? Então, assim, a pandemia, guerras, são momentos que mudam muito os paradigmas da moda, e a gente já via que a moda, ela estava, né, o campo da moda estava vindo num momento de crise, que precisava de uma renovação, e essa pandemia ela veio de fato para renovar, né, para a gente pensar em novas formas de fazer, né, que dialoguem mais com os nossos tempos, né, que já não são mais os mesmos paradigmas dos anos 2000, né, já se passaram 20 anos. Né? Então, os designers, a gente acredita que os designers eles vão cada vez mais reforçar esse engajamento de cada marca. Né? E esse engajamento, e a gente fala muito de propósito, e outro dia eu escutei uma coisa que eu acho bem legal, que um rapaz falava, né, que o propósito tem a ver, achar o propósito é muito difícil, que a gente precisa entender o nosso talento. Né? Então, qual é o teu talento enquanto marca? Né? Então, qual é a tua verdade, aquilo que tu sabes fazer, e ressaltar isso, né? E reforçar esse engajamento, esse discurso. E isso vai te conectar com um propósito. Né? E isso é muito legal, porque a gente vai ver que os consumidores, eles pedem, hoje em dia, por marcas com mais propósito. Né? Então, essas tendências, né, de moda, já pontuando para uma perspectiva, para uma perspectiva local. Né? Então, ele traz dessa produção local, deve ganhar cada vez mais espaço, né? As marcas regionais vão ganhar cada vez mais força, né? Não só nesse território, né? Porque todos nós vamos estar com presença digital, né? Nos próximos meses e anos aí. Então, essas marcas que têm um discurso local é o que as pessoas vão querer, né? Não só as pessoas que estão aqui naquele território. Né? A questão do slow fashion, né? Então, que é um discurso que as pessoas, a gente também já escutava falar, mas parecia uma coisa muito longe, né? Muito conectada ao Fashion Revolution, mas agora é real. Né? Então, com uma crise, as pessoas elas vão pensar muito mais no que elas vão consumir, por que elas estão consumindo, se aquilo vai durar, né? Se faz sentido. Se aquela roupa, ela traz uma questão mais consciente, né? Então, quando há uma coisa, né, que acontece como a pandemia, isso faz com que a gente pense e repense mais nos nossos hábitos de consumo. Né? Uma coisa muito interessante que são as coleções mais apuradas, um trabalho de edição. Então, a gente vê grandes marcas já anunciando que vão fazer menos coleções, que as coleções vão ser menos extensas e que vão trabalhar por mais tempo nesse mix de produtos. Né? Tudo ao contrário do que a gente via até pouco tempo atrás e que era completamente fora da realidade, né, do nosso planeta. Né? O campo da moda produzia muito mais produtos do que a gente conseguia consumir. Não faz sentido, gente, nenhum. E aí eu até botei uma referência da Afeto Escola, porque fez uma postagem muito bacana falando que terminaram as coleções. Mas aí leiam lá para entender em que perspectiva que ele está falando. Né? Então, fazer coleção é importantíssimo. Né? Mas fazer 10 coleções no ano, será que faz sentido? Fazer uma coleção super extensa, será que faz sentido? Né? Então, é a gente repensar mesmo essas questões. Né? Então, nesse primeiro momento, as marcas vão buscar mais conforto, mais praticidade, as pessoas estão mais em casa. A gente vê um crescimento da demanda de pijamas, do comfy wear, que a gente chama, né, esses produtos, essas roupas mais confortáveis. Né, a própria tecnologia têxtil também, né, a favor, né, desse nosso momento, pesquisando tecidos contra, né, o coronavírus.
As marcas que já tinham começado a pensar em novas experiências de compra para atrair os consumidores e se diferenciar do mercado, né, eles passam a pensar agora numa melhor experiência para esse consumidor, de uma forma mais personalizada, que retenha melhor, que faça com que a navegação, né, seja mais suave, mais simples, que ele chegue logo, né, no pagamento ali, que o tempo de procura seja menor. Então a gente tem uma outra experiência de compra quando a gente vai para o digital, né? E as marcas precisam pensar em como conversar e converter, como eu falei para vocês anteriormente, né? E por fim, né, com a busca por uma economia mais consciente, surgem também outras formas de comprar e vender, que tem muito a ver com a economia compartilhada, a economia circular, que a gente já escutava falar também, mas parecia uma realidade distante, né? Então, práticas muito utilizadas que a gente viu crescendo durante a pandemia foi a busca por roupas usadas, brechós, aluguéis, né? Tudo muito conectado com essa questão da economia circular, né? Essa outra questão, outro ponto, né, que comprar na loja e receber em casa, ou eu comprar na internet e receber em casa, ou eu comprar na internet e receber na loja, né, são novas formas também de consumo, né, e a minha marca ela precisa estar preparada, né, nesse multicanal que a gente fala, né, então a gente precisa facilitar a vida do consumidor, que nem sempre vai querer entrar num shopping, né, nesse momento. Então, como é que eu facilito? E a gente viu as marcas já buscando soluções, né, de entrega coletiva. Então, essas soluções também vão ser muito importantes nesse novo momento. E aí, por fim, né, essa questão que eu falei desse movimento mundial que mostra que os consumidores eles buscam por marcas com propósito, né, que se posicionam a favor de um bem comum, né, que são conscientes, que são transparentes, verdadeiras. Então, eu não preciso me posicionar em relação a todas as causas, principalmente se eu não acredito, né, porque a gente viu que a falta, né, da causa também é uma coisa muito delicada para as marcas, né, porque as pessoas vão lá e elas falam, né, o consumidor ele tem esse poder agora de ir lá e falar, interagir quando ela acredita que aquilo ali é mentira, né? Então a gente precisa buscar esse propósito, o seu talento enquanto marca, a sua verdade, em se engajar, né, se posicionar. Isso é muito importante para as marcas. Tá, gente? Então eu quero agradecer novamente. Eu espero que eu tenha contribuído, né, com todos vocês que estão aí escutando a gente hoje, né? Como eu falei, essas informações elas trazem consciência para a gente, né? E quando a gente tem consciência, a gente tem mais probabilidade, né, de tomar decisões mais assertivas, mais conectadas com quem nós somos enquanto marcas. Tá? Então, eu deixei aqui algumas referências de alguns birôs, de alguns sites para vocês pesquisarem depois. Tá? E eu acho que a gente vai abrir para pergunta. Né? E aqui está aqui também o meu contato. Então, obrigada a toda a equipe do IGAMA. Né? Eu estou muito honrada de estar aqui hoje com vocês. Então, tá, vai vir uma pergunta, né? Vai aparecer? Então, tá. Já está. O Tiago Prado pergunta, né? O slow life é bem interessante. O ficar em casa mudou em que mais a moda? Né? Então, assim, ficar em casa mudou tudo, né? Tanto a questão do produto em si. Então, dos produtos, primeiro a gente passou a consumir um pouco menos. Não quer dizer que a gente não consumiu, mas a gente pensa mais para consumir, né? Que tipo de produto eu vou consumir? E assim, no próprio hábito, né, de estar em casa. Então, mudou o calçado que eu uso mais, o tipo de roupa que eu uso mais. Outro dia eu estava lendo uma coisa que as peças que são daqui para cima tiveram um crescimento muito grande, por exemplo, de acessórios, né? Porque no trabalho remoto a gente aparece daqui para cima, né? Então, qualquer mudança, ele vai interferir completamente no nosso comportamento. E essa busca pelo slow life, ele já vinha, né? Ele já estava, todas as mudanças, tudo que eu pontuei aqui já estava acontecendo, gente. Nada muda da noite para o dia, né? É uma evolução ali, né? Então, como eu disse, a pandemia só acelerou, tá? Tem mais alguma pergunta? Vamos lá. A Cintia Arruda falou verdade.
Tem muitas marcas praticando o greenwashing. O greenwashing é quando eu digo, né, que eu sou sustentável, que eu tenho um discurso, né, eu faço uma campanha relacionada à sustentabilidade, mas aí depois as pessoas descobrem que, por exemplo, sei lá, ela não remunera adequadamente aquela comunidade que ela desenvolve um projeto, né? Ou então, sei lá, em alguma prática, né, ela compra o tecido de um lugar que não tem nenhuma conexão com a sustentabilidade. Então, não adianta o discurso. Né? Então, se eu não sou, eu não fico falando o que eu não sou. Né? As pessoas vão se conectar com a verdade, com o talento da marca. Né? Então, o talento da marca, por exemplo, de muitas dessas que vão aparecer aqui, é esse talento do autoral, do local, da identidade local, sem perder esse diálogo com o global, obviamente, né? Então não é algo folclórico, mas ele tem uma identidade, ele tem uma coisa, um discurso que é único, e isso é fundamental. E enquanto marca eu preciso ter consciência para que eu possa comunicar, porque também não adianta eu ter uma prática super bacana se ninguém sabe sobre essa prática. Não adianta, gente, né? Porque a marca de moda é uma comunicação, é uma construção de valores simbólicos, né? Então eu preciso aprender a comunicar, mas primeiro essa mensagem precisa ser verdadeira, tá? Tem mais alguma pergunta? Não? Então é isso, gente. Obrigada. Vocês vão ver um desfile lindo. Fiquem aí, né, com um cenário lindo, com uma direção criativa do Diogo, que é maravilhoso, um trabalho, né, com o Fernando, né, com uma direção criativa do Fernando, e 10 marcas que são muito importantes, porque elas estão construindo história dentro dessa moda autoral local daqui de Belém. Tá? Obrigada, gente.
território da moda.
Brasil. Para o território da moda.